Boa noite. Tudo bem, Roberto? Que bom. Obrigada pela presença. Obrigado a você pelo convite. Certo, vamos dar só mais um tempinho Claro. para as pessoas entrarem e a gente poder começar o nosso bate-papo. Pronto. Obrigada aqui a todos que estão entrando. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Sejam bem-vindos. É um assunto muito interessante esse hoje da nossa live. E vamos que vamos, né? Só mais um minutinho aí a gente já inicia o nosso bate-papo, tudo Tudo bem? bem, Gorete? Eu estou vendo aí que você está com a camiseta, mudanças de atitude que geram resultado, tema da nossa live, que legal, muito bom. Foi proposital? Dá para Sim. ver, sim. Está ao contrário, mas dá para ler, sim. Ó, Foi proposital? sim, claro, claro. Ah, tá, que legal, muito É para bom. é Pedro uma mensagem entrou, rápida, às vezes que a gente muda. certo. Selma, boa noite. Marcela, Rose, Tina, Estelita, obrigada a todos. Ângela, boa noite. Manda aviãozinho, chama os amigos. Isso aí, Ângela. Manda aviãozinho para convidar os amigos para assistir a live. Clica no coraçãozinho também, que é muito legal. O Instagram reconhece. Tô na área, não consegui ver quem está na área. Boa noite, Emanuel. José, Josefa, Rose. Bom, eu acho que a gente pode começar, que já tem um número aqui expressivo de pessoas. Salete entrou. Boa noite, Salete. Muita gente legal aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho, então, que tem muita gente ainda que está tentando entrar. Miriam, Adriana. Gente, se vocês puderem colocar aí de onde vocês estão, vai ser legal a gente saber o lugar que vocês moram, a origem. Marco, Miranda, boa noite, Marco. Rosa, Pere, muita gente aqui. Mais um minutinho. Bom, Pernambuco, olha, gente de Pernambuco, vou Bom, até anotar aqui, Imperatriz Maranhão, que legal, gente. Pernambuco. Eu conheço São Luís, Fortaleza, Pedro, Belo Horizonte, Maranhão, Alesse, um Fortaleza, monte de pessoa. Salvador, Bahia, Recife, Pernambuco, boa noite. Que legal, gente. Estou muito feliz. Belo Horizonte, Recife, Maranhão, Fortaleza, Pernambuco, que coisa boa. São Paulo, né? Eu estou falando aqui de São Paulo. Amparo, Bauru, São Paulo. Nossa, que legal, gente. Que coisa bacana. Que bom. Bom, então podemos começar. Claro. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Eu vou fazer uma apresentação, depois o Roberto vai se apresentar também. E aí a gente começa o nosso bate-papo, tá bom, gente? Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de Educação Física, tenho especialização em exercício resistido, na saúde, na doença e no envelhecimento, e exercício terapêutico pela Unifesp, exercício resistido pela USP. Faço parte do projeto Cidadania, Caminhadas com Segurança, como colaboradora, e também da plataforma 100% Bem-Estar. Em 2015, eu criei um blog para falar sobre atividade física, saúde e longevidade. E depois eu recentemente migrei aqui para o Instagram para também falar do mesmo tema, saúde, atividade física e longevidade, e também para trazer algumas ações. As lives é uma delas, né? Eu comecei a fazer lives, essa é a 18ª live que a gente está fazendo de agosto para cá, acho que é de agosto.
muito interessante. Primeiro eu trouxe um pessoal que praticava algum tipo de atividade física para dar um depoimento, para poder inspirar outras pessoas. Depois eu comecei a trazer os profissionais. E hoje é a nossa última live do ano, um tema super importante, porque chega essa época do ano, a gente fica fazendo várias promessas, vários planos para o ano seguinte para poder colocar em prática e nem sempre a gente consegue obter resultado. A gente até tenta, mas às vezes não dá continuidade, alguns a gente dá, outros não. Então eu convidei o Roberto Quintino, que é um gestor, coach, mentor, para poder bater um papo sobre isso, trazer algumas dicas sobre esse tema que eu acho que é muito importante agora nessa época do ano, já que vai se iniciar um novo ano. Então, Roberto, obrigado por ter aceitado o convite. Eu gostaria que você se apresentasse. Ok. Obrigado, Gorete. Me ouve bem? Sim. Perfeito. Obrigado pelo convite, eu agradeço a oportunidade. Meu nome é Roberto Quintino, eu atuo no segmento comercial praticamente há 30 anos, o segmento que envolve comercial, mas que envolve a indústria farmacêutica. Praticamente eu já estou numa função de gestão há 18 anos, o que a gente tem a oportunidade de aprender muito com as pessoas. Então, essa oportunidade da função me trouxe a entender um pouco mais sobre isso, a querer entender, a ler e também procurar ouvir um pouco mais as pessoas. Então, eu agradeço, eu quero começar também lhe agradecendo, além de me apresentar, eu quero primeiro também fazer um reconhecimento a você, esse trabalho que você já fez presencialmente no Parque Trianon, aí ao lado do MASP, um trabalho belíssimo e que realmente tem um propósito de ajudar as pessoas. E esse propósito de ajudar as pessoas está muito em linha com o que eu acredito, com o que eu faço, com o que eu busco, com o que eu gosto. Né? E quando a gente gosta de fazer algo, é muito positivo. No momento eu estou de férias, mas estou fazendo isso aqui com o maior prazer. Tá? Trouxe a blusa para você, para todas as pessoas que estão aí, e isso é muito positivo. Mas eu queria também, Gorete, lembrar que, então, se o blog Prepara Aí começou em 2015, a gente, nas minhas idas a São Paulo, desde 2015 que a gente troca algumas ideias. Né? Sim. E estamos numa virada de ano, de 2022, agora tendo essa oportunidade da live. Então, meu agradecimento, parabéns a você. Você, para mim, é uma inspiração da verdadeira mudança de atitude que gera resultado. Porque isso é fato, né? Se nós começamos a conversar sobre o blog em 2015, eu passei a ler sobre o seu blog e lhe acompanhar, e hoje você me convida, quem acreditou mais do que isso? Você. Você fez a diferença. Então, parabéns, tá? Mas, antes de começar nosso bate-papo, eu queria quebrar um pouco aqui o protocolo. Eu quero demonstrar um pouco de como eu começo o meu dia. Tudo bem? Tudo bem. Eu começo meu dia, eu procuro começar meu dia de forma diferente. Primeiro, eu começo sempre agradecendo a Deus, tá? Isso é coisa que eu faço ao acordar e ao dormir. Mas agora eu quero demonstrar um pouco algo que eu faço quando eu estou no meu quarto, quando não, eu estou na janela aqui ao lado. Nessa janela aqui ao lado ali, olhando para o Parque do Cocó, que é um parque ecológico aqui, né? Então, eu vou tirar meu óculos aqui, só para demonstrar um pouco que as pessoas possam me ver, tá? Eu começo fazendo um pouco isso. Eu trabalho a inspiração e a expiração. Vamos todo mundo fazer, gente. É rapidinho, não toma muito tempo. E isso, para mim, eu posso lhe dizer que, a partir desse momento, eu consigo ampliar uma conexão comigo mesmo, de forma totalmente diferente. E essa conexão que eu crio comigo, nesse momento, eu consigo transportar ela para outros momentos e outras situações de adversidades que eu vou me deparar. Porque a partir do momento que a gente acorda, que a gente levanta, as adversidades elas começam a acontecer. As boas e as que às vezes não desejamos. Mas a partir Sim. do que eu trouxe essa conexão comigo mesmo, eu estou mais preparado a receber as adversidades. E a partir daí,
a partir daí eu consigo com que as coisas fluam de forma diferente. E eu recebo também as coisas de forma diferente. E isso me faz muito bem. E eu acredito que pode fazer muito bem a muitas pessoas. E é claro que eu tenho um outro ritual de meditação, 5 minutos. Essa respiração de inspirar e respirar levou alguns segundos. A gente percebe o quanto isso é importante, principalmente quando nós vivemos na pandemia e tivemos que usar máscara, o quanto respirar é importante. Então, Sim. o quanto eu tenho esse momento para mim, a partir de que esse momento é meu, eu trago isso de forma diferente para o universo, para as pessoas que estão ao meu lado. E esses 5 minutos que eu estou falando de uma meditação, é 5 minutos que eu também tiro para respirar, soltar, e aí eu uso alguns termos, paz, amor. Várias vezes eu busco termos e falo, né? Eu tenho uma irmã que mora na Alemanha, ela fala o termo Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, várias vezes, Do sucessivas vezes. budismo. Isso é do budismo, eu também falo, é um mantra do budismo. Então, Você se conecta com o universo, é muito bom. mas eu falo mais a palavra paz. Paz, paz. E aí daí eu vou para o universo. Certo, muito legal. Que bacana. E é muito importante, né? Se você consegue, assim, você acorda e faz essa conexão consigo mesmo, isso eu acho que a partir daí você está pronta para encarar a vida, né? Muito legal. Para mim já é rotina. Já é rotina. Quando eu não faço Que na coisa cama, boa. quando eu não faço na cama, eu faço no quarto do hotel, que eu geralmente viajo muito e geralmente eu estou em hotel. Quando não, eu venho aqui para a sala, eu venho para a varanda da minha casa e faço olhando para o verde. Faço buscando isso com o ar, Entendi. né? Entendi. E na Às vezes, é, na entendi. pandemia, Às vezes as pessoas têm dupla jornada, né? Elas trabalham o dia inteiro, aí chegam em casa à noite, aí tem que fazer janta, tem que cuidar de marido, tem que cuidar de filho, tem que preparar a comida para levar na marmita no dia seguinte. Aí ela dorme pouquíssimo, aí já acorda super apressada, porque tem que arrumar as crianças para ir para a escola. Então, às vezes, nem pensa em si própria. Então, se ela conseguir pelo menos 2 minutinhos para ela ter uma conexão consigo mesma, fazer essa respiração e pensar nas palavras que ela quiser pensar, em Deus, em agradecer, em gratidão e força para poder encarar o dia, eu acho que isso já é um grande passo para você iniciar perfeito. a sua jornada, né? É importante você ter esse momento para si. É que a gente acaba no ritmo da vida não lembrando de fazer isso. Mas se a gente começar essa prática, você acaba virando uma rotina na sua vida. Conecte com você mesmo, primeiro. Se conecte com você mesmo. Ninguém que está aqui pode dizer que não é possível fazer, porque todos que estão aqui estão respirando. Então, é possível. Sim. Eu só faço o convite. Faça. Se dê a oportunidade Certo. de fazer. E conforme isso vai acontecendo, você traz isso para uma rotina diária. É muito Entendi. importante. Que coisa boa. Maravilha. Então, podemos agora começar aqui umas perguntas que eu elaborei para te perguntar e para a gente bater um papo sobre o nosso tema, que é mudança de atitude que gera um resultado. Perfeito. O que significa mudar de atitude? Bem, vamos pensar em mudar de atitude dentro de uma reflexão. Eu não quero trazer um conceito formado sobre isso. Certo. Eu quero trazer uma reflexão. Porque é uma reflexão, quando eu penso em mudar de atitude, eu tenho que ter um olhar mais profundo para o meu eu. Se eu não tivesse um olhar mais profundo para o meu eu não consigo me entender. E onde é que eu vejo isso? Eu tenho que entender como estão meus sentimentos, eu tenho que entender como estão os meus pensamentos, o que é que envolve os meus sentimentos e os meus pensamentos. Eu tenho que buscar um conhecimento mais profundo sobre as minhas ações e reações. Quais são as ações que eu estou tendo diante a sociedade, diante a minha família? Quais são as reações que eu estou tendo perante a sociedade? Quais são as reações que eu estou tendo no trânsito? Então, a partir do momento que eu busco esse entendimento do meu eu, algo mais profundo, eu consigo entender e consigo começar a trabalhar um processo de mudança. E aí, é claro que é uma atitude, uma mudança de atitude. Mas primeiro eu gosto de trabalhar dentro desse conceito. Aliás, entendi. Começa, né? Então, com a gente, exatamente, né? Olhar mais o meu eu profundo. A partir do momento que eu vejo isso,
eu consigo identificar os sentimentos, os pensamentos que estão me afligindo e consigo também entender as ações ou reações dentro desse processo. Entendi, certo. E o que pode levar uma pessoa a mudar de atitude? Bem, vamos pensar dentro do seguinte aspecto. Quando eu falo mudar de atitude, eu estou falando de emoção, né? Mudar de atitude é emoção, é amor próprio. Como é que está o meu amor próprio? Né? Eu acho que tem um certo sentido. Como é que está o meu amor próprio? A partir desse momento, eu uso às vezes um termo brincando que a gente muda ou na dor ou no amor. Mas deixa eu traduzir isso de outra forma, de uma forma mais tranquila. Quando eu mudo na dor, ou sou obrigado a mudar na dor, às vezes envolve um processo clínico, um processo de uma doença, um processo de uma avaliação clínica, de um diagnóstico, que eu não tenho outra alternativa. É de extremo risco, então eu tenho que mudar na dor. Ou eu mudo, Certo. ou eu... Né? E quando eu digo que eu posso mudar pelo amor, é quando eu encontro algo e realizo algo que me satisfaz. Por exemplo, estar aqui com você. Estar aqui com você. Minhas idas a São Paulo, tomar um café com você, tomar um café, conversar sobre o blog Prepara aí, sempre foi muito prazeroso. Então, isso me traz satisfação. Estar nesse momento aqui, eu e você, com o propósito de contribuir com outras pessoas, isso é prazeroso. Então, isso é uma mudança de atitude. Certo. Então, se eu faço com prazer, faço com amor, eu tenho isso de forma muito mais leve e mais tranquila. Eu encontro horário. Porque as pessoas costumam Exato. dizer, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Nós temos tempo, sim. Mas desde que eu tenha prazer no que eu faço. Estar aqui Entendi. Certo. Aliás, eu mudei algumas atitudes na minha vida depois de algumas conversas que eu tive com você, na minha vida profissional, né? Que eu precisava resolver situações para eu poder o meu trabalho fluir mais, e depois de um bate-papo com você foi que eu consegui enxergar e fazer as mudanças que eu precisava. Quais os fatores que estão associados a uma mudança de atitude? Eu vou pegar um fator só. Pode ter vários fatores, e eu também não sou um especialista e não vou entender. Mas eu quero pegar um só que todos nós vamos entender. A emoção. Aí, quando eu olho a emoção, eu posso abrir um leque de buscar entendimento. Bem, quais são as emoções, né, que estão impactando? São emoções positivas para gerar um impacto positivo, uma mudança de atitude? Ok. São emoções negativas, situações onde eu entenda que não foi positivo, que eu errei, que eu não deveria fazer mais. Então, eu gostaria de olhar somente um fator, que é a emoção. E dentro desse ângulo de visão, Gorete, se é uma emoção ou não. Então, aí eu acho que a gente consegue mudar uma atitude. Entendi. Tudo é baseado na emoção, é verdade, faz sentido, sim. Como é possível uma mudança de atitude? Como é possível a mudança de atitude? Eu acho que é possível a qualquer momento, Gorete. Por que a qualquer momento? Porque muitas vezes nós nos sentimos inspirados num filme, nós nos sentimos inspirados numa música, nos impulsiona a mudar. Às vezes é um filme, às vezes é simplesmente um bate-papo. Eu já tive relato de pessoas que trabalham comigo que após uma live dessa, ela disse, eu vou virar a chave. E ela virou a chave. E depois ela me deu retorno das mudanças que ela teve, do que ela construiu depois daí. E eu disse, que bom. Então eu fiquei muito feliz, porque foi após uma live. Então, assim, que legal. Eu acho que nós podemos ter uma mudança de atitude a qualquer momento. A pergunta é, eu estou aberto a captar esse sentimento de um filme, de uma música? De uma pessoa, né? De uma pessoa. Uma pessoa. Como eu gosto de adotar uma escutativa e gosto de escutar as pessoas, gosto de escutar a história da vida das pessoas, isso me transporta, às vezes, para outros momentos. Mas eu queria convidar as pessoas eu vi um comercial, esse comercial já está no Google lá, sei lá, mas ele está passando na Globo. É um comercial do Banco Bradesco, onde ele vem com uma mensagem linda logo no início. Quando eu vi aquele comercial,
e a mensagem dele logo no início, eu convido as pessoas a observarem. Esse comercial está passando na Globo, um comercial de Natal. E quando eu vi aquilo, eu disse, esse comercial foi para mim. E esse comercial, na mesma hora eu internalizei ele para a nossa live. Eu disse... Olha! Então, eu disse, a mensagem é muito bonita, eu não vou poder traduzir toda a mensagem, porque é um comercial longo, mas ele tá, eu acho que já está disponível nas redes sociais aí na internet, tá? Então, a partir daí, eu disse, é possível nós mudarmos, porque tem uma mensagem tão bonita. A mensagem inicial dele coincidiu com um momento que eu tinha passado recente, e aquele momento tinha gerado um sentimento em mim diferente. E eu consegui retomar o sentimento. Antes de que eu chegasse no ambiente, eu consegui retomar o sentimento que eu estava carregando comigo. Depois disso, Gorete, o que aconteceu? Eu vi o comercial. Eu disse, esse comercial foi para mim. Porque eu não poderia chegar com raiva naquele momento para onde eu estava me dirigindo. Eu estava me deslocando para outro lugar e eu estava com um sentimento desconfortável, um sentimento de raiva. E eu consegui virar a chave. Entendi. Mas quando eu vi o comercial, eu disse, esse comercial foi para mim. Você vê que qualquer coisa pode ser uma inspiração, pode ser uma luz para poder... É uma emoção, né? Para poder você conseguir mudar uma atitude, né? No dia a dia da vida, né? Eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a sentir. Então, se foi um sentimento desconfortável, aquele sentimento de raiva, mesmo que rápido, ele poderia ter gerado algo desconfortável na outra pessoa. Mas entendi. Bom que eu estava aberto a receber. Tá. Que bom. Vou procurar ver esse comercial, então, para poder entender melhor o que você está querendo dizer. E você Tá. Ter um planejamento é importante para mudar uma atitude? Por exemplo, eu, ano que vem, quero fazer um curso de línguas. Eu me planejar para isso é importante? Em tese, sim. Tem um planejamento para mudança de atitude, em tese, sim. Até porque você consegue analisar melhor a necessidade, né? Mas eu queria trazer um passo aqui importante antes do planejamento. Certo. Primeiro é quando eu identifico os motivos. Quais são os motivos que estão me gerando uma mudança de atitude? Esses motivos, eles estão claros para mim? Se esses motivos estiverem claros para mim, se eu identifico eles, aí sim, eu parto para o segundo passo, que é o planejamento. Porque como eu vou planejar algo se eu não identifico direito? Porque eu posso estar confuso diante de algumas realidades e emoções que eu possa estar vivendo. A questão é, eu tenho que primeiro identificar os motivos. Identifiquei os motivos. Eles são claros para mim? Ok. A partir daí, aí eu parto para um planejamento. Aí sim, aí eu tenho uma mudança de atitude mais consistente, tá? Porque o que é que eu falo? Nós temos gatilhos mentais que disparam o nosso comportamento. E nossos gatilhos mentais que disparam o nosso comportamento negativo, ele muitas vezes é mais instigado. Nós vivemos numa sociedade difícil, mas nós podemos transformar isso de forma diferente. Eu, quando saio para correr, eu saio dando bom dia para todo mundo. Se eu passo por um segurança, pelo um guarda, se eu passo pelo jardineiro, as pessoas que estão cuidando aqui do Parque do Cocó, eu dou bom dia, eu parabenizo pela limpeza do parque, eu agradeço pelo parque estar limpo. Isso me faz bem. Eu lhe digo, se eu dou 50 bons dias, eu recebo quase 50. Os que eu não recebo é porque as pessoas estão com fone, correndo com fone de ouvido. Entendi. Nossa, esse papo aqui é um papo profundo e um papo cabeça também, né? Por isso que eu quis trazer esse papo aqui, porque essa mudança de atitude, ela envolve outras coisas também, tipo aderir a uma prática de atividade física, aderir a uma dieta, etc e tal. Nós vamos chegar ainda aí nesse tema. Por exemplo, ter apoio de terceiros é importante para ter sucesso numa mudança de atitude. Uma pessoa que quer perder peso, se ela participa de um grupo que tem o mesmo objetivo, é mais fácil ela mudar essa atitude do que ela tentar fazer isso sozinha? Totalmente. Eu parto do seguinte princípio. Eu acredito na força coletiva. A força coletiva nos impulsiona o nosso caminho, né?
Então, eu penso sempre no coletivo. Eu tenho um ditado que diz aí, um sonho que se sonha juntos, né? Você transforma, ele é transformador. Então, se eu estou sonhando algo, se eu estou desejando algo com alguém que está ao meu lado e está me inspirando, como você inspira inúmeras pessoas que estão em casa a fazer uma atividade física, que eu convido a todos que estão aqui a observar as atividades físicas que você executa, ele é grande estímulo. Então, isso é a força coletiva. A partir do momento que tem uma ou mais pessoas, nós estamos trabalhando numa força coletiva. E isso impulsiona outras. Tá? Então, quando eu abro a rede social de manhã e vejo que alguém está desenvolvendo uma atividade física, aquilo me impulsiona também a fazer uma atividade física. Tá? Eu escolho pensar no coletivo. Por exemplo, se pensarmos aqui em nós aqui não existe singular. Estamos nós. Eu não sei quantas pessoas estão aí. Eu não estou acompanhando os comentários, porque eu estou olhando aqui. Mas o fato é, não existe aqui o singular. Existe nós. Então, esse nós aqui Sim. é coletivo. Então, eu penso muito nisso, no coletivo, sabe? Entendi. Vários comentários aqui, que não dá tempo de ler tudo, porque é muito rápido, mas a Selma escreveu aqui que ela já viu esse comercial, que ela disse que serve para todos, que é muito interessante. Muitos comentários aqui da Ângela também, falando dos exemplos, da emoção, do amor e da dor, muito interessante. A Ângela é psicóloga, participou aqui de uma live aqui no Preparaê. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, o que é ter uma atitude na vida? Que é diferente de mudar de uma atitude, né? Legal. Uma pessoa, às vezes a pessoa diz assim, aquela pessoa tem atitude. Gorete, eu vou partir do básico. É o desejo de mudar. Mudar é movimento, né? Mudar é movimento. Sim. O que você realiza aí, e várias pessoas lhe assistem, é movimento. A partir do que eu faço isso, a partir do que eu busco esse movimento, eu estou com desejo de mudar. E isso traz várias outras consequências. Você já entrevistou, já teve a oportunidade de live com outras pessoas da área de saúde, que sabe o quanto isso é representativo no pensamento, no cérebro das pessoas, né? Então, o fato é, o que é ter uma atitude na vida? É o desejo de mudar. E mudar é movimento, né? Nossa vida precisa de movimento para tornar-se interessante, né? Nossa vida precisa de movimento. Por mais que nós tenhamos alguma mobilidade, deficiência física, e nós temos inúmeros exemplos no Brasil todo de pessoas que têm deficiência física, mas vivem em movimento. E esse movimento transforma essas pessoas, e esse movimento faz com que eles transformem muitas outras pessoas. E eu estou falando de pessoas debilitadas fisicamente, né? Pessoas que têm uma deficiência física. Mas esse movimento muda. O simples ato de movimentar. Eu não sei se eu fui claro. Foi muito claro. E também eu acho que precisa ter a vontade, né, de mudar. Eu, por exemplo, no meu exemplo, eu tinha um sonho, não sei se era sonho ou era assim, é uma realidade, mas eu tinha muita vontade de dar aula para um número grande de pessoas. Quando surgiu o projeto Caminhadas com Segurança, lá no Parque Trianon, aqui em São Paulo, há 18 anos atrás, eu comecei nesse projeto como voluntária e eu me sentia realizada, porque tinha edições que tinha assim, 150 pessoas. Eu disse, nossa, que alegria, eu estou conseguindo dar aula aqui para 150 pessoas. E isso eu saía de lá tão feliz, tão revigorada. E quando surgiu essa oportunidade, agora esse ano que eu resolvi fazer essa mudança de atitude, eu disse, eu sempre fazia live com o ortopedista, o doutor Fábio, no Instagram dele, e sempre colaborei com vários profissionais. Aí esse ano eu resolvi mudar a atitude e resolvi assim, eu vou fazer no meu Instagram que eu quero ajudar um número maior de pessoas. E consegui, que foi uma grande surpresa para mim, essa mudança de atitude que eu tive. Consegui várias pessoas que estão acompanhando, seguindo, né, como fala aqui no meu Instagram, e acompanhando os exercícios que eu estou passando, e isso é uma satisfação enorme, porque era o meu sonho atingir um número grande de pessoas que às vezes precisam fazer e não tem tempo, ou existem outras barreiras. E você ligar o Instagram, ver uma pessoa
no meu caso, né, eu sou professora de educação física, eu já estou na terceira idade e eu queria que o meu exemplo inspirasse outras pessoas. E consegui, eu acho que o exemplo, ele arrasta, né? Então, assim, várias pessoas que mandam feedback, dizendo que estão se sentindo bem, que estão gostando. Então, essa mudança de atitude, para mim, foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida. Agora, então, para mim, foi muito importante. Agora, no geral, qual a importância de ter uma atitude? Eu quero até responder isso, mas eu quero citar um exemplo, aproveitar esse gancho que você falou, e esse momento é importante eu compartilhar, porque eu assisti uma palestra do grande poeta Braulio Bessa, e Sim. ele não era palestrante, e ele não se diz palestrante, porque ele é um grande poeta conhecido nacionalmente. E ele compartilhou um depoimento de alguém que estava no momento que ligou a televisão e ouviu aquela poesia dele. Aquele momento, Gorete, a pessoa estava prestes a cometer um suicídio. E quando Nossa. a televisão, isso é um depoimento dele, numa palestra dele, numa grande empresa que eu estava atuando. E essa palestra ele disse, essa pessoa, quando ela me abordou, que depois eu a conheci, que quando ela ligou a televisão e viu a palestra, a poesia dele sobre a vida, ela desistiu daquele momento de tirar a vida dela. E daí para frente ele disse, eu não posso mais parar de levar essa mensagem às pessoas, porque ela é muito mais além do que uma poesia. E aquilo me marcou. Então, o que eu faço, o meu propósito de estar aqui com você, o propósito do que eu sei do que você realiza, se isso pode impactar diferente na vida das pessoas, a gente tem que continuar fazendo. Se você acredita, a gente tem que continuar levando isso para a vida das pessoas. Tá? Que coisa boa, né? Que bênção. Vou trazer agora a pergunta que você fez. Qual a importância de ter uma atitude? De ter atitude. A importância, nosso bem-estar. Nosso bem-estar. Eu tive um gap, eu sempre busquei atividade esportiva ao longo da minha vida e tive um gap durante esse período, talvez aos 30, 35 anos. Dos 35 anos até hoje, eu estou... Você pode dizer o que é gap? Porque tem muita gente que não sabe. O gap é um intervalo de que eu não realizei nada. Certo. Então, esse gap, um intervalo do que eu não realizei nada, dos 30 aos 35 anos, eu parei a atividade física total e somente trabalhava e estudava. E em algum momento eu retomei a atividade física aos 35 anos de idade. E hoje eu estou com 54 anos de idade e isso é uma diária para mim. Atividade física, meu bem-estar me transporta para qualquer situação e eu enfrento qualquer necessidade, eu estando bem. Porque Sim. eu consigo, é claro, vou chorar? Vou viver momentos difíceis? Vou. Mas é claro que eu vou estar mais preparado fisicamente, mentalmente, para me deparar com o que a vida pode nos oferecer. Tá? Certo. Certo. Aqui é o Instagram aqui, Preparei 50 Mais, são direcionados a pessoas de 50 anos ou mais de idade, mas tem muitas pessoas de 60, de 70, de 80 anos. Então, às vezes, nessa faixa etária, mudar de atitude pode ter algumas dificuldades, mas se tiver uma rede de apoio familiar, amigos, cuidadores que possam contribuir para que essa pessoa mude de atitude, eu vou até citar um exemplo aqui, que eu já citei numa das lives que eu fiz, mas eu acho esse exemplo assim incrível. Eu fui chamada para dar aula para um senhor de idade, na época ele tinha 78 anos, ele estava um pouco deprimido, sem querer fazer nada, e quando eu fui fazer a entrevista com ele, ele falou que não estava afim, que não queria fazer nada, e eu batendo papo com ele, perguntei se eu gosto de assistir televisão, futebol, não gosto não. De ouvir um radinho, não, também não. De ir para a internet, jogar, fazer alguma coisa, não gosto de nada, não. Gosto de ficar aqui sentado ou deitado, dormindo. Aí eu tive assim uma ideia, perguntei para ele o que o senhor gostava de fazer quando era mais jovem. Eu gostava de dançar.
Delícia. E eu disse, ah, que coisa boa, você sabe que eu adoro dançar. Daí eu olhei na sala, vi que tinha uma vitrola, né? Que era daquelas antigas, com os LPs, e aquelas músicas do Rei Conniff e tal. Daí eu falei para ele assim, eu posso colocar um disco aqui? Ele, sim, pode. Aí eu coloquei o disco do Rei Conniff e a gente começou a dançar. Convidei ele para dançar e a partir daí, todas as vezes que eu ia, eu dançava com ele um pouquinho, depois batia um papo, jogava até um dominózinho com ele e aos poucos eu fui introduzindo o exercício físico. E ele ficou tão bem, eu atendi ele durante 3 anos, que a filha dele até viajou com ele para passear, foi para outra cidade e tal, e pegou avião, coisa que ele não fazia há muito tempo. Ele quis voltar a dirigir, que nem ele nem podia mais, mas ele queria voltar a dirigir. Então, eu consegui mudar aquela atitude dele ficar só deitado ou sentado através de uma coisa que ele gostava. Graças a Deus eu consegui captar isso e a partir daí foi muito bom para ele e muito gratificante para mim. Então, assim, essas pessoas que estão na terceira, quarta idade, precisa às vezes de um estímulo, de um incentivo, de paciência e de amor, e de alguém que compreenda. Se você tiver alguém que te compreenda, aí você vai conseguir mudar uma atitude. Porque às vezes, muitas vezes, as pessoas também, eu acho que não mudam de atitude, porque existe uma imposição. Né? Às vezes a pessoa assim, ah, você tem que emagrecer. Não, não tenho que emagrecer. Eu quero ficar assim, se um dia eu quiser emagrecer, eu emagreço. Então, se tiver uma rede de apoio familiar, de amizade, essa mudança vai acontecer. Perfeito, perfeito, belíssimo, belíssimo. Agora, você ficou com uma dívida comigo. Eu amo dançar, eu adoro dançar. Quando eu for em São Paulo, a gente vai conversar menos e vai um pouco mais. Vamos sim. Ou então, quando você vir, Se bem que certeza. tá certo. Voltando aqui às nossas perguntas, existe uma diferença entre mudar de atitude e mudar de comportamento? Tem uma diferença sim. Mudar de atitude, ela reflete um pouco mais a nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, quais são os sentimentos e como eu estou me comportando. Então, mudança de atitude, ela reflete um pouco mais nisso, no pensamento, no sentir e como eu me comporto diante da situação. E mudança de comportamento são mudanças mais visíveis, são mudanças mais simples e que elas estão mais presentes no nosso dia a dia, onde quem está ao nosso lado percebe. Ela percebe essa mudança simples. É uma mudança de comportamento, mas não chega a ser uma mudança de atitude. Fica claro para você essa diferença? Um exemplo de mudança de comportamento. Um exemplo de mudança de comportamento. Ah, eu vou pegar um daqui de casa. Ao passar, eu tinha o costume, eu acho que é um pouco dos homens, eu tinha o costume de colocar a roupa, em vez de colocar a roupa num cabide, eu colocava a roupa na porta do meu quarto, pendurada na porta. A calça na porta, a blusa na porta. Mas, enfim, existia um cabide. E minha esposa, Cristiane, ela sempre passava, eu disse, isso não é lugar de colocar uma calça e uma blusa. Eu digo, realmente não é. E isso ela repetia algumas vezes, né? E aí eu tive que internalizar. A partir do momento que eu internalizei isso, eu passei a pensar de forma diferente. E aí eu tive a mudança de atitude. Onde é que entrou essa mudança de atitude? Quando eu passo a pensar, bem, realmente não fica. Sim. Quando o quarto, a entrada do quarto não fica de forma decorativa, né? Eu comecei a sentir um pouco o que ela sente. Porque, poxa, se toda vida que ela levanta, ela olha para a porta do quarto e vê aquela roupa, está gerando um sentimento desconfortável nela. Então, eu disse, eu tenho que sentir também. E é claro que isso, em um momento ou outro, pode gerar um comportamento, de certa forma, descontrolável, um comportamento não desejável. Então, aí eu tenho uma mudança de atitude. Aí eu mudei a atitude. A calça... E mudou o comportamento. Cabide e fica no lugar adequado. Não fica mais roupa na porta de casa. Certo, aí mudou o comportamento, que é não colocar mais a roupa. Falar aqui que mudança de comportamento é mudança de hábito. Sim, sim. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Agora, mas por que... são hábitos simples. As coisas meio que se engrenam, né? Elas se engrenam. É que às vezes
você está tão acostumado a fazer a coisa daquela forma que você nem percebe que aquilo ali às vezes pode estar incomodando, ou pode estar, né, acontecendo, ou mesmo que não esteja acomodando, uma coisa que você, como o cara falou aqui, a pessoa que falou que é uma mudança de hábito, né? Aqui, por exemplo, em casa, eu tenho um banquinho que eu sento aqui de vez em quando não, de vez em sempre, e ele está sempre afastado da mesa, eu vou, sento, escrevo alguma coisa. E no dia que a faxineira veio aqui, ela pegou o banquinho e empurrou para dentro da mesa. E eu automaticamente vim com a vasilha com leite quente, fui para a mesa e sentei, pensando que o banquinho estava lá, porque era um hábito meu. E aí sentei, caí no chão, o leite derramou na minha perna, não me queimou, graças a Deus, mas eu disse, meu Deus do céu, por que que eu não olhei? Porque o hábito, né? Perfeito. Então, eu mudei minha atitude e meu comportamento, que foi, antes de chegar à mesa, eu ver se o banquinho está ali num local que eu possa me sentar, para não acontecer nenhum acidente. Então, às vezes, a gente também não presta atenção e acaba virando uma coisa rotina, né? É. Então, vamos agora aqui ver mais uma perguntinha aqui. Uma pessoa que tem uma mentalidade positiva, é mais fácil de mudar uma atitude? Tem alguma relação, o positivismo com mudança de atitude? Eu vou dizer que sim, claro, né? Faz parte, com certeza é importante desse processo, mas eu não gostaria de que a gente assim deixasse somente com um ângulo de visão. Sim, Pensar positivo, é claro que ele te projeta para outras questões, outras variáveis que a gente busca, que às vezes a gente não está vendo. Então, tem uma solução aqui do meu lado e eu não consigo pensar positivo. Por quê? Porque o pensamento negativo, ele me prende com um olhar mais direcionado para a dificuldade, um olhar sim, direcionado para o problema. Então, ele muitas vezes, ele não me abre o campo de visão, ele não me abre um campo de emoção diferente. Como eu estou com um pensamento negativo, mediante a situação, eu não consigo trazer uma emoção positiva e buscar observar outras variáveis. E às vezes isso é uma coisa simples, né? Que acontece na nossa rotina, no nosso dia a dia. Mas às vezes a gente não se apercebe, né? É, entendi. pelo menos isso. Então, então ser positivo é bom, né? Para poder tentar Mas mudar. eu não gostaria de deixar somente... Porque senão a gente pode achar que uma pessoa que tem um pensamento negativo não é capaz. Jamais, jamais isso pode ser dito e não é uma verdade, né? Porque são emoções Entendi. Emoções diferentes, qualquer um é capaz de mudar, né? Óbvio. que eu tenho. E quando eu vivencio ou tenho emoções ou sentimentos negativos, eu busco ajuda também. Eu busco, Sim, às vezes, quem está do meu lado e pergunto: será se eu estou tendo um sentimento negativo mediante a situação, mediante a circunstância? Quando eu faço isso, às vezes eu trago quem está do meu lado uma visão totalmente positiva. Ela diz, deixa disso, você que está tendo uma visão negativa. Eu digo, é verdade. E eu não estava enxergando. Então, um pouco disso. tá. Agora eu queria falar o seguinte, às vezes, por exemplo, eu quero mudar uma atitude, em relação assim, eu vou comer chocolate só aos domingos. Aí, por um tempo eu consigo Sim. fazer isso. Aí, de repente, eu me pego no meio da semana comendo chocolate. Eu disse, mas, puxa vida, eu tinha tentado mudar essa atitude e voltei atrás. Ó, É, como se manter nesse propósito, né? Assim, só vou comer chocolate aos domingos, não vou comer durante a semana. eu não sei, porque Como eu se tô... manter no propósito de uma mudança de atitude, seja ela qual for. Eu dei o exemplo do chocolate, mas pode ser. Tem muita gente que fala assim: eu vou fazer academia. Aí vai 2 dias, paga a academia 6 meses, um ano e depois não volta mais. Tem várias situações assim parecidas. Legal. Não, primeiro, nós estamos falando de emoções, tá? Quando eu falo de emoções, eu volto lá para o início da nossa conversa. Eu estou indo no eu mais profundo. Então, eu tenho que entender qual foi o gatilho emocional no meio do caminho. Então, assim, ok, eu quebrei um objetivo. Eu só como chocolate aos domingos e me encontrei comendo chocolate hoje. Hoje é terça-feira? Terça, né? Sim, Terça-feira. Comi chocolate hoje. Caramba, quebrei meu objetivo. Mas peraí,
Eu estou falando de alguma emoção que gerou um gatilho em mim para mim ter quebrado esse objetivo. Porque eu só vou comer chocolate no próximo domingo. Mas ok, peraí, eu posso estar comendo chocolate também por algo que eu conquistei, uma emoção positiva. Por que não? Então, se eu já venho há 2 ou 3 meses comendo chocolate só no domingo, se eu quebrei hoje na terça-feira porque eu estou comemorando uma conquista de ontem, vibra com esse momento, né? Então, vibra com isso. Ok, não, foi um gatilho de uma mensagem negativa, uma preocupação que me trouxe aqui, poxa, o gatilho negativo, eu vou comer chocolate, vou comer uma barra todinha. Ok, resolveu o problema? Identificou qual foi o gatilho? Só próximo chocolate no próximo domingo. Aí eu vou comer amanhã de novo. Não, peraí, não come a barra toda, come um pedacinho. Não precisa a barra toda. E aí, você vai regredindo. Quando chegar no domingo que você quiser comer, não tem, porque você já comeu os pedacinhos todinho. Eu sou uma pessoa que eu como uma barra de chocolate, eu passo a semana todinha comendo a barra de chocolate. Mas como é que você controla? Eu só vou lá e tiro um pedaço, o restante fica lá na geladeira. Entendi. Teve pessoas aqui que falou que quer comer doce só o domingo. Bom, como fazer... Aqui tem uma pergunta, muita gente passa por essa situação. Como fazer uma mudança de atitude se tornar um hábito? Nesse caso do chocolate ou em outros hábitos. Vou fazer academia e se tornar um hábito. Qual o passo para conseguir isso? Eu acho que essa é a grande pergunta aqui da live. Perfeito. E eu tenho aqui eu acho que uma grande resposta. Uma grande resposta. Primeiro, eu não vou trazer aqui como primeira alternativa, manter um foco, determinação. Calma aí. Vamos traduzir primeiro a questão de sentimento, tá? Bem, eu quero ter uma mudança de atitude, uma mudança de hábito. Eu tenho que entender meus sentimentos. Eu tenho que entender meus pensamentos, tenho que entender as ações e as reações. Feito isso, e aí a gente volta lá para o começo da live. Quem não assistiu no começo vai ter que pegar ela gravada aí, deixa ela gravada, que eu quero até rever, viu? Eu quero até rever. Tá. Então, eu também. Eu quero voltar exatamente para os sentimentos, pensamentos, ações e reações. Trabalhei essas informações, são 4 pilares. Sentimento, pensamento, ações e reações. Se eu trabalhar esses 4 pilares e entender, aí eu vou para o foco e objetivo. Foco e determinação. Aí sim, com foco e determinação, eu tenho uma mudança de atitude, eu consigo pegar essa atitude no hábito, tá? Então, isso é fácil? Nem sempre. Mas é possível. É possível. Né? É extremamente possível. Eu gosto desse tema, eu gosto dessas oportunidades, porque nos momentos também que eu declinei, eu fui e eu busquei inspiração em alguma coisa. Eu olhei meu sentimento, o momento que eu estava vivendo, quais são os pensamentos que estavam me consumindo, quais são as ações e reações que era necessário eu ter. Porque senão, eu daí para frente eu posso me perder dentro do processo. Mas sentimento, entender o sentimento, entender os pensamentos, as ações e reações, o foco e a determinação fica fácil virar. E aí você torna um hábito. Eu tenho esse hábito já desde os 35 anos de idade. E se Deus permitir, eu vou até os 80. Eu não vou dizer 100, não. Ou mais. A Cristina aqui falou que de tanto falar aqui em chocolate deu até vontade de comer. Coma! Falando tanto em chocolate. Coma! Não precisa ser a barra toda. Pois é. Não precisa mesmo. Olha, eu acho, Beto, então que a gente abordou o tema assim sobre vários ângulos. Eu achei. Eu queria mais. Está perto de terminar? Não, podemos falar mais, tá? Eu também quero. Mas uma coisa que eu achei muito importante agora você falar nessa questão do sentimento, do que você está sentindo, do pensamento, da ação e reação, para poder você focar e ter uma determinação de ter uma mudança de atitude. Isso é muito
É muito legal seguir esse caminho aqui, né? Porque realmente, se você já vai no foco da determinação, pode ser que isso não se mantenha, né? Perfeito, Então perfeito. você tem que primeiro ter esse sentimento, saber realmente o que você quer Nós estamos fazer, né? conversando Depois de pensar. emoções, né? É algo muito complexo e nós temos que respeitar as emoções. Vamos respeitar as nossas emoções. E quando a gente compartilha com alguém as nossas emoções, a gente tem a oportunidade de nos entender melhor, de encontrar saídas e soluções. Tem uma pessoa que, olha, o exemplo do chocolate foi ótimo. Tem uma pessoa que falou que é só não comer a barra toda. Realmente é um exemplo muito bom, porque chocolate realmente é uma coisa que vicia, né? E a gente tem que ter um controle, ou não comprar, né? Sim, Se for o caso, não tem em casa. Mas chega essa época do ano que a gente ganha. Hoje mesmo eu ganhei uma caixa aqui de chocolate. Eu disse, meu Deus do céu, que é uma delícia. Mas, ô Beto, tem mais algum? Diga, distribua, pode dizer. distribua com as pessoas Ah, que para você... distribuir. Ah, tá. Tá certo. É. Ou então guardar e comendo aos pouquinhos, né? Ai, que maravilha. Ô, Beto, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre esse tema? Tem? Claro que eu não quero me estender e a gente já está praticamente, já está com 1 hora. É claro que para a gente não perder o time da live, mas eu estou aqui com 4 livros que eu gostaria de Ótimo. exemplificar, tá? Tá. O Poder do Hábito. Esse eu já li. Muito bom. Excelente. Então, como eu disse, um filme inspira, uma música inspira, a leitura inspira, ouvir as pessoas inspira, tá? Gostaria de trazer um outro, Mindset. Esse eu não li ainda, não. É sobre o quê? Esse mindset. Mudança, mudança de comportamento, mudança de Ah, pensamento. excelente. Muito bom. Mind, A nova mindset, né? Estou anotando aqui. e eu também já li esse, Inteligência Social, Não conheço também. né? Inteligência Depois, social. Tá, posso depois passar tudo tá. nas redes. E por último, eu ganhei de uma amiga que trabalha comigo, ela é de Campo Grande, o nome dela é Érica. Eu ganhei esse livro dela. Estou terminando de ler. Como é que chama? Porque tá, sai ao contrário o nome. É... Soluções, Como? especialista em pessoas. Olha que Aqui. legal, hein? Especialista em pessoas, que bacana. Em pessoas, tá? São tudo coisas muito boas, muito interessantes. Muito inspirador. Estou concluindo a leitura dele. Mas sabe onde a gente aprende mesmo? É convivendo. É vivendo, Errando, né? errando, acertando e se permitindo. Se permita ouvir o outro, se permita errar. Uma das coisas que eu acho assim que a gente precisa ter é coragem, né? Porque é difícil ter essa coragem, né, para poder realizar alguma coisa. Então você precisa às vezes botar a cara mesmo para bater e ter coragem para mudar uma atitude, para fazer uma ação que você gosta de fazer. E muitas vezes a pessoa não vai adiante porque não tem coragem. Seja, não sei o motivo, né? Pode ser por qualquer motivo, vergonha, ou acha que não tem capacidade, mas é como você falou, é convivendo e vivendo que a gente vai errando, vai acertando e vai e outra coisa, além da coragem, eu acho que também é um propósito, né? Se você tem um propósito de vida, isso é muito legal, né? A gente pode e tem condições de viver numa sociedade onde a gente julgue menos. A gente julga muito, observa muito o outro e deixa de olhar um pouco mais para si. Então é muito importante que a gente construa uma sociedade diferente. Ah, mas a sociedade não é assim. Bem, mas eu posso ser diferente, eu posso fazer diferente, eu posso Sim, julgar menos, eu posso estar mais ao lado, eu posso conceder o meu tempo ao outro. Ah, mas eu não tenho tempo. Quando as pessoas dizem que não tem tempo, ela não tem tempo nem para si. Quando ela não tem tempo para si, ela precisa se curar. acho um pouquinho mais
que seu rosto não está Tá bom? aparecendo. Agora, pronto. Eu acho assim, existem pessoas que têm assim esse dom, essa missão, né, de inspirar outras pessoas, de incentivar. Eu conheci um grupo esse ano em Fortaleza, a Emília e a Suelene acabaram de entrar aqui, chamado Turma do Combinadinho. São pessoas que praticam atividade física e a Emília criou esse grupo na pandemia, e esse é um grupo inspirador. Elas inspiram outras pessoas a fazer atividade física. Cecília, boa noite, Cecília, que bom que você veio. E isso é muito interessante. Eu passei a fazer parte desse grupo, fiquei também mais inspirada ainda, apesar de eu ser uma professora de educação física, você participar de um grupo que está sempre te estimulando, te incentivando, é muito bom também Sim. para si própria, né? Então, assim, existem pessoas que têm esse dom, que têm essa missão, às vezes acho que é até uma missão de vida mesmo, né? Que eu considero, de inspirar outras pessoas. E eu acho que aquelas pessoas que têm vontade de fazer uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, procurar se aliar a esse tipo de grupo e de pessoas para poder, É a quem coletividade, sabe, lembra? conseguir mudar. Eu falei da coletividade, Sim, que a gente é impulsionado pela coletividade, né? E eu queria até aproveitar para deixar uma última mensagem. Quando você falou do dom, Deus nos deu a vida e Deus deu um dom a todo mundo. Todos nós temos um dom. Descubra qual é o dom que lhe faz bem. Então, todos nós, Deus nos deu esse dom. Deus nos deu a vida e nos deu um dom. Então, quando a gente descobre ele passa a ser um propósito e passa a ser realizado de forma muito prazerosa. Tá? e aí ter coragem e partir para ação, né? É isso. Gente, então, Mas como a gente né? está aqui. Exatamente, estamos aqui partindo para ação, muito Amém. bom. Ó, gente, eu queria, então, eu vou aqui encerrar a live. Primeiro, eu quero agradecer a todas as pessoas que vieram aqui participar, prestigiar a nossa live. Muito obrigada. Quero desejar um Feliz Natal a todas as pessoas que são seguidores aqui do Prepara E 50 Mais. Muito obrigada. Quero agradecer ao Roberto Quintino por ter aceitado o convite de participar e colaborar com esse projeto do Prepara E 50 Mais, que é de inspirar pessoas, né? Então, foi muito boa essa live sobre mudança de atitude, mudança de comportamento. Vamos partir para ação, vamos se inspirar em outras pessoas, vamos procurar apoio, vamos se unir a grupos, que isso é que a gente precisa na vida. Ter apoio, ter amizade, isso é fundamental, inclusive para a cura, né? A primeira vez que estou ouvindo vocês, gostei. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos aqui. Roberto, muito obrigada. Você quer deixar aí Só, boa noite, alguma palavra? claro, gratidão. O meu propósito de estar aqui, ele está alinhado com o seu propósito. Então, eu só tenho gratidão, desejar um Feliz Natal, uma feliz passagem de ano a todos. E fico sempre à disposição das pessoas mais próximas do que eu posso contribuir e colaborar com o outro. Obrigado a você pela Você, oportunidade. você pode passar o seu Instagram para quem quiser te acompanhar? Sim. Você passa ou eu que passo aí? Não. Você pode falar Ah, agora. eu escrevo? Arroba, pode, R Quintino. facinho de decorar, né? Que nós vamos te seguir, hein? Obrigado pela Tá bom, gente? prazer. Obrigado. Ô, muito Parabéns. prazer. Tá, gente? Muito obrigada. Certo, obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer. Ah, Já falei muito. Aí foi ótimo, foi muito feliz essa live. Boa noite a todos. Feliz Natal, um feliz 2023. Essa é a última live do ano. O próximo ano vamos fazer mais lives, tá? Muito obrigada a todos e até um próximo encontro. Abraço, Cristina. Parabéns aqui para vocês. Obrigada pela inspiração, Érica. Ida, Feliz Natal, muitas mudanças. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Muito obrigada por esse momento. Obrigada a Deus e obrigada a todos vocês. Boa noite.